O que desce, vamos dizer, hoje em dia no Brasil, a molecada quer jogar futebol, né? Quer ser jogador de futebol, cantor ou artista. Se fosse marceneiro, se fosse, por exemplo, o serralheiro, que fosse todo mundo ficar falando, vai, faz esse portão. Ia ser muito bem remunerado, né? E eu que estava conversando nos últimos programas é que muitas vezes uma pessoa que está lá num alto escalão, nobreza, ela tem uma contribuição na sociedade muito menor do que, por exemplo, essas tarefas do dia a dia. Um cara que entrega um alimento lá, um aplicativo, pô, esse cara, ele tem uma das funções mais importantes. A pessoa que faz a preservação de espaços públicos, coletor, tem uma significância muito maior na sociedade, mas aí tem essa questão do status que eu acredito que não seja diferente no espiritual. E você, nas experiências que teve fora do corpo, conseguia... Você já falou sobre isso e o Wagner já falou sobre isso. Ver as marcas que eles colocam, tipo umas tatuagens, ou então alguns símbolos em determinados tipos de lugar, para dizer, tipo, essa área é minha. Tem controle, eu não sei exatamente como é que eles sabem, mas existe controle. Tem controle da área musical, tem controle da área de indústria de... Tá tudo certo? Aqui, a indústria de controle de consumo de bebida, de cigarro, tudo isso tem controle, tem áreas de atuação. Rapaz, é tão incrível, isso tem controle dentro de shopping, tem controle dentro de motel, tem grupos espirituais que controlam tipos específicos de conteúdos que serão consumidos. Então eles conseguem, e dali esse grupo é responsável por pegar esses recursos, ou por dominar aquela região, ou fazer escambo, né, o tempo inteiro. Eu tive a oportunidade de ver energia desde motel até restaurante. Pra você ter ideia, quando você entra no motel, que você vai lá para namorar, entre aspas, sem maldade nenhuma, existe espíritos que fazem fila para saber quais são os casais, se serão atacados ou não, como é que são, porque é um ambiente que não tem dono, assim, você não está no ambiente protegido da sua casa. Então, quando você vai num ambiente desse, você assume a consequência. Você vai, por exemplo, numa boate, você vai lá para dançar, mas existe dominação energética ali dentro, existe uma troca de vaporização dentro do processo. Você vai no restaurante, existem espíritos que sobrevivem de comida nossa, de puxar recursos. Então existe um escambo sobre aquilo, aquela pessoa tal, você vai àquela mesa, tal, isso acontece também de outra forma, dentro de abatedouros, que eles pegam aquela energia do sangue dos animais que estão falando e transformam também em matéria-prima para até fazerem também carne no astral. Você parar para pensar, se você fizer uma carne no astral, ela não tem gosto. Você acha que o gosto vem de onde? Da energia que eles tiram dali para industrializar aquilo e faz com que uma pessoa vá, por exemplo, um espírito, vá até um restaurante desse e sinta o gosto, porque o que na fundidade as pessoas gostam de sentir, eu falei assim, é o gosto do sangue. Quando a pessoa quer uma carne mal passada, ela quer uma carne com sangue. É isso, é literalmente isso. Isso não estou criticando, isso é um fato. É energia vital. Exato. Né? A pessoa quer sentir o sangue do boi. Ou eu estou falando uma coisa errada aqui? É exatamente isso. Então, quando acontece um processo nos abatedouros, a energia que é retirada tem um grupo espiritual que é dominado, que domina aquela região. Não sei se todos, mas pelo menos alguns. Eles tiram energia dali para criar... essa mesma carne no astral e dá gosto a ela. Quer dizer, então tem espíritos que vão até restaurantes no astral comer a carne, que são energias retiradas porque eles não sentem mais a mesma coisa daqui. Então, para eles sentirem a gosto da carne no astral, o gosto de uma carne suculenta, tem que ser retirada daqui, porque a matéria é diferente lá. Teoricamente, eles tinham que se desvincular da parte física e viver a parte espiritual verdadeira, onde teria uma energia tão boa quanto, mas de uma forma diferente, né? Então é tipo como se fosse um obsessor de comida, um obsessor de café, que muitas vezes pode ter, que muita gente viciada em café, né? Tem. Então teria como ter uma obsessão em tudo. Tudo. Há uma troca o tempo inteiro. Nada é como se fosse assim, isso está acontecendo desde o micro ao macro, né? Até na nossos DNA, a gente está trocando pela aura. Diz que tem uma teoria de que a gente troca, quando juntos, principalmente quando você vive junto com uma pessoa, você começa a ficar parecida com ela. Você está trocando pela aura aspectos também familiares que vão aos poucos cada vez mais ficando mais próximo da pessoa, mais conectado. Então esse processo acontece também pela aura e acontece também pelos elétrons.
O tempo inteiro nós estamos nesse momento, nós estamos com a aura conectada, significa que nós estamos trocando DNA, trocando elétron, trocando pensamentos. Então nós estamos compensando um no outro. Então isso está acontecendo desde o micro ao macro. Essa troca que chama de processo de compensação ou vampirização, ou simplesmente troca ativa ou passiva, ela é inevitável. Aí, mas acontece que também é feita de forma, como a gente está falando que é o tópico, né, é um tráfico, né, de controle, de dominação sobre a nossa dimensão para outra. Tipo, é um combustível para eles poderem ter os propósitos deles, né? E essas questões, que eu enxergo disso, assim, converso com algumas pessoas da área, né? E você colocou bem, eles voltam hoje em dia muito a música pro sexo e para determinados tipos de tendências de roupas ou de até alguns objetos. Sim. E eu acho que isso é o que... essa mexida com a libido é o que faz as pessoas ficarem meio alucinadas, porque elas procuram ser mais atraentes, como o artista que está ali, utilizar aquela roupa que muitas vezes o artista está usando, e vamos falar a verdade, às vezes é ridícula, né? Mas acaba ficando bacana ali. Então a escravização ela vem muito através da música, dos filmes também, mas nos filmes tem trilha sonora, né? O sexo ele não é ruim. O problema é que ele a forma como ele prende pessoas. Então, pessoas desencarnam e é um tipo de magnetismo, talvez o mais forte depois do instinto da fome. Né? Só perde para a fome. Então, se você não estiver passando necessidade, é ele que vai lhe dominar se você não tiver controle instintivo. E nisso tem todo um processo de controle. Aí tem esse processo da roupa, da sensualização. Você não consegue, dificilmente você vê uma cantora internacionalmente, ou não importa se isso não é só no Brasil não, tá? Que não esteja usando um shortinho, ou esteja quase seminua. Então essa imagem que é tirada, apesar de ser parte disso, ela transforma a libido das pessoas, criando um magnetismo mais denso, que é isso que importa. E aí você fala, mas sexo não é ruim. Não, sexo não é ruim. Mas a energia, ela é pegável. É aí que é o processo. É utilizado dentro de uma coisa que era para ser tranquila, leve, por parte da vida, um desvio energético para controle. E quanto mais daquilo, melhor, porque aquilo transforma em magnetismo para que exista todo esse controle no astral. E essa dominação, ela vai por aí. E esses espíritos, eles se tornam poderosos. Os controladores, assim como os donos das empresas aqui são poderosos, e eles são tão poderosos que mexem na política. A política muda, mas os poderosos não, são sempre lá. A mesma coisa acontece com esses caras, eles são tão poderosos que controlam até os grandes aqui. Então você não sabe, por exemplo, no meio da política, no meio de um grande empresário, a tendência é que para você fazer sucesso nesse meio também, dentro de um princípio de aceitação, que se você não tomar muito cuidado, você também está envolvido dentro de uma máfia espiritual. Então existem acordos entre as pessoas de sucesso e os caras do astral inferior, que faz com que a coisa aconteça. Então você não sabe qual é o ponto que está. Existem pessoas positivas fazendo? Claro que sim. Mas a tendência nisso é que normalmente se volte a uma parte mais de controle. E eu estava até refletindo sobre isso hoje. Tem artistas que são excelentes, cara. Cantores, assim, excelentes, formidáveis, que não têm a oportunidade. E você fala, pô, esse cara é um dos melhores que eu já ouvi. E a pessoa não tem, porque ele não se vende a esse tipo de proposta, né? Tem muita gente boa, por isso que a gente pensa que não tem, né? Mas eles não têm acesso, porque a gente sempre pensa que as rádios e as televisões são culpadas. Não são. Eles só vão colocar o que está vendendo. É uma questão de número. Exato. Assim como as pessoas normalmente vão divulgar qualquer conteúdo que chame mais atenção de forma sensacionalista, porque traz views. A gravadora, assim como o YouTube, os criadores de conteúdo, eles querem saber de visualização. Como é que eu faço para ter mais visualização? Velho, se vai ser... Eu não vou trazer um artista aqui que não vai me dar visualização. Então, isso tem a ver com o público. Então, é uma questão cultural de controle social que vem da população. Então, a gente pensa que nós estamos sendo manipulados pela Globo, tal. Tem gente que fala assim, ou não sei o quê, pela uma emissora específica. Não é nada disso. Obviamente que eles também têm controle social sobre isso. Há uma troca sobre o processo do conteúdo que é colocado. Mas nós consumimos o conteúdo. Se ninguém consumisse isso, eles fariam outra coisa. Se as pessoas gostassem, por exemplo, sem nenhuma crítica em relação a isso, de ouvir música clássica, seria isso que ia tocar nas rádios. Se você está aqui, eu te convido a se inscrever no canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição.
é uma iniciativa da equipe Filhos do Todo para trazer um conteúdo espiritual na tua vida. Através da orientação dos guias espirituais, iremos compartilhar conteúdos semanalmente nesse canal. Inscreva-se aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.